Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Estou com o Rodrigo aqui hoje que ele vai explicar para a gente como integrar o módulo Adam da Wellpro, né, o módulo de I/O remoto, e ele vai mostrar para a gente detalhadamente como integrar esse equipamento. É um equipamento que você testou aí, Rodrigo? Como que você achou desse equipamento? Eu testei esse equipamento, esse específico, né, é um de entradas digitais, ele tem 16 entradas digitais. Testei um de 8 entradas analógicas também. Funcionou bem, né, sem falhas de comunicação. Não chegou a estar em campo, né? Por enquanto fizemos teste de Não, bancada, foi né? teste de bancada, mas, né, aparentemente, construtivamente, ele não parece ser muito ruim também não, tá? Eu já vi esse equipamento tipo esse montado em algumas empresas. Inclusive tem alguns alunos que mandam no YouTube aí, como é que configura esse módulo Adam? E o aluno que mandou isso aqui pra gente, né? Ele é aluno do nosso curso avançado também, né? Isso, é o Elcinei, ele mandou 2 módulos pra gente testar, né? Inicialmente ele tinha pedido ajuda pra gente fazer a configuração. Contudo, né, ele se propôs a mandar os módulos para a gente gravava um vídeo de como fazer a comunicação com ele, aí ele mesmo ia conseguir desenvolver lá. Segundo ele tem uns 15, se não me engano, dispositivos desse que ele vai colocar na rede de comunicação dele. Então, inclusive, na rede 485. A gente vai mostrar detalhadamente lá esse treinamento, essa aula, né? Mais detalhada, ela vai estar lá dentro do nosso treinamento avançado, né? Então, se você precisar de fazer isso aqui detalhadamente, como é que configura ele, como é que faz para fazer a integração, fazer leitura, né? Escrita, os parâmetros de comunicação. Parâmetros de comunicação. E também trabalhar com o analógico, né? Que aqui a gente vai mostrar o digital. Aqui a gente vai mostrar como configura o digital. Beleza, gente? Então, vamos à aula. Então, pessoal, nós estamos aqui com o manual do módulo Adam. No nosso caso, como ele é um de 16 entradas, o código dele é esse aqui, é o WP8026 Adam, tá? O pessoal fala, por que usar esse módulo? Se você entrar lá procurando no AliExpress, você acha que baratinho, né? Na faixa que a gente viu, uns R$250, né? Mais ou menos. Aí o pessoal fala assim, por que não usar o próprio cartão de expansão? Porque o cartão de expansão tem que estar colado no CLP, né? Esse módulo pode ficar distante, né? No caso, se for um modo de entrada, né, no Delta, ele tem que estar do lado de um PLC. Então, se você for colocar num painel mais distante, né, do PLC, você puxa ali o cabo 485 e liga nesse módulo, tá? A gente vai mostrar depois ali como que a gente ligou o nosso ali, usando um DVP14SS2. Isso. Aqui, né, o nosso módulo, basicamente, ele vai ter a alimentação, né, 24 volts. Temos o VCC, a VCC e o GND. E a DI, como é um switch NPN, na nossa chave ou, né, no sensor indutivo, tem que tomar cuidado com isso lá também, ele tem que ser NPN. No caso, como se for só uma switch, uma chavezinha, contato seco, não precisa se preocupar, é só passar o negativo da fonte, né? O 0 volts. 0 vai no contato, o contato vai na entrada digital. Isso. Agora, se for um sensor indutivo, por exemplo... Tem que ser NPN. Aí tem que ser do tipo NPN, tá bom? Ele já vem com os parâmetros... Dá um zoom na tela aí, pessoal, poder enxergar melhor isso aí. Ele já vem com os parâmetros de comunicação padrão aqui, default 9600 baud rate, paridade none, 8 bits de dados e 1 bit de parada. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como que foi feita a ligação desse módulo antes de começar a mostrar como que foi feito o programa do PLC. Então vamos mostrar com a câmera aqui lá de perto, lá para poder ver as ligações e aí depois a gente faz a configuração, não é isso? Isso. Só lembrando, pessoal, que esses parâmetros aí, né, você vai mostrar que tem como modificar. Tem como. Existe forma de modificar. Você consegue modificar e detectar, inclusive, qual será, qual que é o atual, né? Então, o nosso módulo, ele está ligado aqui, olha, na parte de cima, como a gente mostrou lá no manual, ó, o AVCC positivo da fonte, meu cabo vermelho, e o negativo, né, o AGND, está lá ligado no 0 volts da fonte. Vou mostrar aqui, pessoal, ver que tá a fonte aqui, né? A fonte está aqui, ó. Positivo vermelho, negativo branco. Negativo, cabo branco. 24 volts, né? Isso, 24 volts contínuo. E a gente puxou aqui um cabinho, ó, né, externo, ligado aqui no GND, né, paralelo com o GND do próprio cartão. E, por exemplo, se eu encostar aqui numa entrada, ela ativa lá, por exemplo, eu liguei a DI8, ele acendeu o LEDzinho aqui, ó, da DI8, ok? E assim sucessivamente, acionar 15 aqui, ó, aí acende o LED da 15.
Para poder simular aí e ver se realmente o CLP está Isso. lendo esses valores, né? Exato. E a 485, ela funciona da seguinte forma. Temos o positivo da rede 485, né, o mais, a gente ligou aqui no 485A. 485A positivo, 485B negativo da rede 485. Isso aqui, esse cabo vermelho e branco também, eles estão chegando aqui no PLC, né? No PLC eu tenho positivo em cima, negativo embaixo. O DVP14SS2. 14SS2 da Delta, ok? Então ele está ligado aqui na porta. E em paralelo ainda, eu liguei um conversor USB para 485. Então o positivo aqui está ligado no azul e o negativo está ligado no preto. Positivo azul, negativo preto. Lembra que esse aí é só para você conseguir configurar ele. Isso aqui... É um cabo conversor para poder comunicar com o computador. Esse cabo conversor aqui eu estou ligando TX+, aqui meu, positivo, o azul, e o TX-, o negativo no conversor. Esse conversor está ligado na USB do notebook. Tá chegando na USB do notebook. Você poderia usar qualquer conversor de RS485 ou 232, né? Indifere, né, o modelo dele. Não tem distinção quanto a modelo. Qualquer um que seja USB para 485 vai funcionar. Agora, para que a gente está utilizando este? O software, né, o equipamento da Adam, né, o El Pro, ele possui um software para você comunicar com ele. Então, por isso que eu tenho conversor. Preciso ter ele necessariamente? Não. Tá? Para trabalhar com esse módulo, eu não preciso ter o conversor. É só para eu configurar os parâmetros de comunicação dele. Até para você saber quais são os parâmetros de comunicação que está ali, né? É ideal que você tenha, né? Mas não é necessário. Se você configurar pelo padrão dele, né? Padrão de faca 9600, né? None 81, tem que funcionar. Então, pessoal, vamos comunicar com o módulo lá agora. Eu baixei lá no site de um vendedor desses módulos, tá? O software que ele se chama El Pro Debugging Software, está na versão 1.42. Então a gente pode executar o software com um arquivo executável aqui, o .exe, dá 2 cliques nele, aí ele abre. Para qualquer um dos softwares a interface aqui inicial é a mesma. E eu preciso selecionar qual é o modelo do dispositivo específico. Porque a depender do modelo que eu for selecionar aqui, a tela de parâmetros ela vai ser diferente. Porque cada módulo tem suas uma entrada digital, saída, né? Então a interface vai aparecer de acordo com o seu módulo. No caso aqui, como a gente está com WP8026 Adam, selecionar ele aqui, tá? Nós temos duas opções nesse software, tá? Que é o Function Test, para você observar, né, a leitura mesmo do que... Se o modo está funcionando, né? A leitura independente de comunicar com ninguém, só para poder testar se está funcionando. Aí você consegue ver as entradas, saídas, no caso de módulo que for dessa forma. E os configurações dos parâmetros de comunicação dele, que é o parâmetro setting. Como o meu dispositivo aqui, ó, ele tá no padrão, tá? Padrão de fábrica, 9600, None 1. Vou clicar aqui para abrir a porta e vou ler. Como ele tá 19200? Ele estava 19200 aqui, mas ele automaticamente mudou para 9600, tá padrão. O dispositivo tá padrão. Então, independente de como tiver, né, qual parâmetro de comunicação ele estiver, você consegue detectar aqui. Às vezes você alterou lá e não lembra mais qual que você deixou. Você consegue. Por isso que é importante ter o conversor USB para 485. Ele não é obrigatório, mas para o funcionamento não é, mas para você poder ler e fazer configuração, você tem que saber como é que tá, né? Isso. Aí no meu caso, eu criei a minha aplicação do PLC utilizando uns parâmetros de comunicação diferentes do padrão, para a gente ver como é que muda, né, pelo software, e aí sim fazer a comunicação com ele. Qual a configuração que eu deixei lá no programa? O Slave ID, né, dele, eu deixei 2. Então eu mudo aqui, né, no Module Address Change,
eu mudo para 2 e clico aqui em Write. Aí tá vendo? Ó, ele me deu o status, Communication Data normal. Então se eu clicar aqui novamente para ler, ele acha o módulo agora com os ID 2. E quero também alterar aqui os meus parâmetros de comunicação. Vou colocar 19200 None 81. Então clica aqui, ó, Communication Parameter Change 19200. Opa, even não, é None. 19200 None 81. E o address? E o address, eu preciso mudar para o address que eu coloquei agora, tá? Senão ele não vai achar nada. Vou clicar aqui em escrever, né? Write. Communication Data normal. Vamos ver se ele já mudou lá, ó. Read. Ele achou também. Aí, o ID 2, 19200 agora, None 81. Eu consigo fazer essa mudança tanto do ID quanto dos parâmetros de comunicação diretamente pelo Delta também, tá? Eu crio... Criar um bloco lá para criar uma telinha na IHM para você poder mudar isso aí. Isso. Normalmente isso aí a gente não muda, né? Mas existe a opção de você fazer isso. Porque às vezes você não tem o conversor. Inclusive, né? Lá na aula a gente vai mostrar como é que faz isso, né? Na videoaula do canal, do curso. Do treinamento, né? Ele vai aparecer lá. Lá no curso avançado. Quem tem o curso avançado vai ter automaticamente essa aula grátis lá, porque já comprou, né? A única desvantagem é que você não consegue descobrir qual que é o parâmetro de comunicação. Então você tem que saber qual que é previamente para você poder mudar. Tá? Então eu vou fechar a porta de comunicação aqui. Posso fechar essa porta, essa tela. Aí ele volta para a tela inicial do programa. Aí sim eu posso vir em Function Test aqui, ó, e para eu poder verificar os status das entradas. Porta com 19 mesmo. Baud rate 19200, paridade None e data bit 8, stop bit 1. Isso aqui tem que estar selecionado certinho nessa tela, porque senão você não consegue verificar. Não é igual na tela anterior que você consegue fazer um scan da rede para poder detectar. Mostra ao pessoal por que é com 19, né? Lá no dispositivo, gerenciador de dispositivos, se você vai entrar e vai verificar isso, né? Aqui no gerenciador de dispositivos eu posso ver que o meu conversor USB, né, para 485, né? Ele é conectado na CON19. Vou soltar ele aqui, ó. Pode ver que o CON19 ele vai sumir, ó. Não, ele sumiu da lista. Vou voltar com ele. Então é onde o seu conversor tiver que você vai colocar ali. Isso. Porque por enquanto está conversando com o computador só, não está conversando com o CLP. A mesma coisa acontece quando você vai nos parâmetros de comunicação aqui, ó. Tem que ser o CON19 também. Talvez o seu vai ser com 5, com 6, você tem que olhar onde que o seu cabo está conectado. Exato. Cada computador pode aparecer numa porta diferente. Então voltar lá para o Function Test, clicar aqui em Port Open, aí ele está comunicando, mudar o address aqui, ó, o address tem que ser 2. E mandar ali, né, read. Aí vamos clicar aqui em Read. Aí ó, Communication Data normal. Se eu mudar, por exemplo, aqui e voltar para 1, ó, vou fazer a leitura. Então, gente, ó, se o computador, se ele estiver conectado no CLP, aí vai dar essa leitura aí, por isso que deu erro ali. Ele estava tentando ler, ele estava achando o endereço correspondente no PLC. Que o PLC é o 1, né? O PLC é o ID 1. Então ele tá achando, ele fica lá. Se eu soltar o PLC aqui, ó, ele para de detectar, ó, dá erro. Mas o certo é o 2, né, que é o nosso dispositivo. O 2 está normal, então eu vou forçar uma entrada aqui, ó, da mesma forma que eu fiz quando estava mostrando o dispositivo. Vou acionar aqui a entrada 4. DI4, foi para 1. Foi para 1 aqui, ó. DI4, ó. Vamos acionar agora a 11. A 11 aqui, ó, foi para 1 agora. Ok? Então a gente sabe como está funcionando, está comunicando. Esse teste independe de CLP, gente. É o módulo com o computador. Até soltei o PLC aqui, porque estava detectando ele no ID 1, né? Ele está até solto. Depois eu vou inserir de novo para a gente poder comunicar diretamente pelo PLC. Então posso parar, né, a leitura aqui, fechar a porta, vou fechar o programa e mostrar para vocês como foi feito o PLC. Aqui no programa. Primeira coisa, configuração da porta de comunicação com 2 aqui do PLC. Baud rate, como eu falei, eu vou deixar em 19200, tá com valor 2.
O data length é 8, trabalhando com RTU, data length 8. Paridade. O 1 é none, né? 1 none. Stop bits 1 também. Aqui seleção CESC2 RTU. Esse módulo ele é RTU, tem que deixar em 2. E a Station Address do PLC aqui tem que deixar ele em 1. E o timeout aqui, em caso de se ele não achar o dispositivo na rede ali, né, eu deixei em 300 milissegundos. Você pode reduzir isso um pouco, pode aumentar. Lembrando que essa é a configuração da 485 do PLC. Do PLC. Mas esses parâmetros de comunicação que tem que estar iguais, idênticos àqueles que eu configurei. Só o address que muda. Primeira coisa, né? Eu criei aqui, ó, um temporizador para ele toda hora ficar dando pulsos. Então, de 300 a 300 milissegundos, ele vai ficar dando um pulso. T0 vai pulsar e vai desligar ele mesmo. Que é um intervalo de leitura que eu vou fazer. Nesse intervalo de leitura, ele vai setar o M1122, né? Porque é o request. Vamos dar um zoom nessa tela aí também, para o pessoal poder ver melhor. Porque às vezes a pessoa está vendo o celular e fica pequeno aí. Então, o T0 ele vai setar o M1122. Cada 300 milissegundos vai setar a comunicação. Que é o send request. E executar um mod RW, que é o comando, bloco, né? O bloco que vai executar o comando. Mas, por onde que eu vou ler isso? Lá no manual dá a resposta pra gente, ó. Primeiro, né, eu tenho 3 comandos básicos desse módulo. O primeiro deles é para eu mudar o... Cadê esse aqui? É do... Não, esse aqui é de leitura já. Esse aqui, você vai pegar e vai fazer a leitura dos bits, tá? Você tem um também para poder escrever e modificar o address do dispositivo, tá? O address do dispositivo é o ID, aquele que a gente deixou em 2, ou alterar também os parâmetros de comunicação, né? Aqui, ó, você escreve no endereço 64 e o outro você escreve no endereço 65. Tá? Esse aqui eu não vou aprofundar agora, porque não faz parte da aula. Mas saiba que, se eu for, como que eu vou mudar o ID? É utilizando esse register e esse register, tá bom? Então, a depender do valor aqui, ó, eu tenho todos, eu posso colocar 4800, 9600, 19200 e assim sucessivamente. Para eu pegar a leitura das entradas em si, eu preciso, primeira coisa, né, saber que ele vai fazer a leitura de input bit. Então, o código de função Modbus vai ser o 2. Código de função 2 no Modbus, deixa eu abrir a imagem aqui, é um read discrete inputs, tá? É o código de função que começa lá 10.001, tá? Então, se o código da função correspondente Modbus é 2, eu vou ler discrete inputs. Vamos voltar lá no PLC. Dou um F1 aqui para abrir o modo de ajuda. S1 é o ID, Device Address, 2. Que é o dispositivo. Isso. O function code lá, que é o código da função. O código da função Modbus, que a gente vai utilizar. É o 2, que é ler bit. Isso. Aí eu insiro 2 aqui, né? De onde que eu tirei isso? Lá do manual, ó. 2. Mostrou aí. Bom? O help tá aí. O 3 é o data address, né? Onde ele vai começar onde ele vai guardar ou ler os registros que eu vou escrever. No caso, como vai ser leitura, ele vai armazenar o data buffer que o bloco retorna quando a comunicação é bem sucedida. O registro, onde eu vou começar a minha leitura ou escrita, tá? No caso, eu estou jogando dentro do D103, mas aí vai depender de como que você vai tratar dentro do programa. Pode ser D0, pode ser D10, pode ser D200, tá? Aí fica a critério. O data address, eu não mostrei aqui, ó, mas ele, ó, é esse cara aqui, ó, initial address of input bit. Então, a partir, né, do primeiro endereço. Do zero,
ele já vai trazer status dos bits. Então, por isso que eu deixei zerado. O D103 vai trazer Ou seja, o no buffer da endereço 0 comunicação. ele vai trazer a entrada DI1, no endereço 1, DI2 e assim por diante. Exato. E aqui dentro do N é só o tamanho, né, dos dados. Como são 16 entradas, coloquei 16 aqui. Quando eu executar essa comunicação, aquele D103 ele vai trazer essa quantidade aqui de... Cadê? Essa quantidade aqui de coisas escritas dentro do endereço. Então, do D103 com 5 registradores para frente, ou seja, até o D108, ele vai trazer coisa lá dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado... Para pegar só o status que a gente quer, né? Não isso, mas de não usar até o D108 para outra coisa. Tem que deixar ele reservado para aquilo. Porque senão, quando executar a comunicação, ele vai sobrescrever. Tá? Por mais que ele traga o que foi lido apenas dentro do offset 3 lá, então você está começando do D103. Então, D103, D104, D105, só a partir do D105 que ele for trazer dados, ele ainda não vai ser no formato que a gente quer. Então, a gente vai ter que ir lá no D1296 para poder pegar esses dados de leitura, ok? Então, D1296 que eu vou utilizar com os dados lidos realmente. Se a gente pode ver isso aqui, então, quando a comunicação é bem sucedida, que ele vai acender, né? Ele vai ativar o flag M1127 da comunicação bem sucedida e é feito a conversão da tabela ASCII, traz para dentro do D1296 e eu movo esses valores para dentro, né, de uma memória. Estou trabalhando com entradas digitais, então eu estou movendo para dentro de M, né? Utilizando, né, a função de nibbles aí, de escrever nibbles. De nibbles. Tem vídeo no canal aí mostrando como que trabalha com nibble. É. Basicamente, o D1296 vai ter os 16 bits lá, que seria correspondente às 16 entradas. Do D10, do DI1 até a DI15, 16, né? Do 1 a 16. Isso. E vai escrever ele no K4M1, ou seja, vai escrever do M1 ao M16. Exato. A memória M1 do Delta vai ser o DI1, M2, DI2 e assim por diante, né? Isso. Se você colocasse K4M20, ia começar 20 seria a primeira, 21 a segunda, 22 a terceira e assim por diante. Até os 16. A gente até 16 entradas. A gente até criou uma tabela aí, né? Para monitorar, né? Quando o PLC estiver online aqui, ó. É o que a gente fez. Então, o D1296 ele está escrevendo até o M16 aqui, que é equivalente a DI16. E se tiver alguma falha de comunicação, eu vou zerar todo mundo também, tá? Então, porque se tiver alguma falha de comunicação e tiver algum bit ativo, ele vai continuar ativo até a comunicação. No caso, essa comunicação só está lendo um Word, né? Está lendo só um Word. Então é uma comunicação. Você mandou, você não leu, ele zera e ele tenta ler de novo. Né? Exato. E se ele lê também, ele leu, zera também e lê de novo. Como eu estou movendo D1296 para o K4M1, só quando eu tenho comunicação bem sucedida, se a comunicação não for bem sucedida, ele não sobrescreve o M1, né? O M1 para frente. Mas ele vai dar timeout também manda zerar e começar de novo. Aí o timeout vai lá e zera. Aí ele tenta fazer a leitura de novo, até ela dar certo. Aí ele atualiza o valor lá dentro dos bits correspondentes, tá? Só que é uma velocidade tão rápida que você nem percebe isso aí. Pra gente é instantâneo. Verificando, na hora que a gente estiver olhando online a lógica aqui, ela não aparece assim. Então vou colocar online aqui, PLC. Conectar lá. Vou conectar o 485 novamente. Então eu vou colocar online aqui pra gente observar a lógica e funcionamento. Eu já descarreguei esse programa no PLC, ele tá rodando lá. Então a gente pode ver aqui, ó, tá até piscando no M1122, T0 a gente nem vê piscar. Mas ele está dando pulso a cada 300 milissegundos. Exato. Depois eu vou mostrar para vocês o módulo também. Ele fica até piscando quando tem tráfego de comunicação. Então, vamos lá no Monitor Table. Vou acionar uma entrada aqui para a gente ver ela acionando no programa. Acionei o DI12.
Aí ele trouxe direto aqui pro M12. M12. Vou mostrar com a outra câmera lá e o pessoal vê na tela aí funcionando. Isso. Então, pessoal, aqui, olha, podem ver que ele fica com LED verde quando está ligado. Quando ele está sem comunicação, ele fica estático. Mas quando está tendo comunicação, o LEDzinho ele fica vermelho, ele começa a piscar vermelho, ó. Ele dá uma leve piscada vermelha. Eu vou até soltar o cabo da 485 aqui, ó. Vocês verem que fica estático, ó. O cabo da 485 está solto, então não estou tendo tráfego de comunicação. Soltei o cabo do PLC. Vou voltar com ele, né? Tá aqui, ó. Voltar com o cabo do PLC. Aí voltou a piscar o LED da comunicação. Vou acionar, por exemplo, a primeira entrada aqui, ó, DI1. Aí lá na tela acendeu M1. E aqui embaixo, ó, M1 também está aceso. DI1. É, DI1, né? Que no caso é... Pega o DI4, vamos fazer um aleatório. DI4, ó. Tem que ligar o M4, ó. Ligou o M4. M4. Ou seja, você tem acesso a todos os bits. Agora, se você quiser saber que a entrada lá DI12 é o M12. A gente fez esse nome, mas DI12 poderia ser qualquer M, tá, gente? Pode ser o M12, pode ser um M100, M150, o bit que você quiser usar, você pode utilizar lá. Exato, né? Inclusive, se tiver mais módulos de comunicação na sua rede, né? Você vai ter que, né, colocar ele em outros M's para frente. Então, pessoal, é isso aí, né? A explicação do Rodrigo aí sobre esse módulo, né? É mais uma informação importante que a gente está passando para vocês aí, sei que vai ajudar muita gente. Se você não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. E, Rodrigo, conversa com o pessoal aí, pede para eles poderem comentar aí o que eles acharam da aula aí. E se não estiver participando do curso, pode ir lá participar também. Exatamente. Comente o que vocês acharam aí da explicação, inclusive, do módulo. Né? Se quiser mais detalhes, inclusive como trocar o ID, trocar os padrões de comunicação do módulo, né? Ou então ver a comunicação com o módulo analógico, lá na descrição aí tem o link para o nosso curso. Tá? O curso avançado de CLP e HM da Delta, tá? Aí você vai aprender aí mais imersivamente nesse universo aí dos módulos de comunicação. Até mais, pessoal. Aguardo vocês na próxima videoaula. Obrigado.